Amados, quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus quando são 16 horas e 46 minutos do dia 21 de outubro de 2023, uma tarde ensolarada aqui em Presidente Prudente, estado de São Paulo, a tarde de sábado, não é? Abençoada, onde nós podemos estar aqui na presença de Deus e mais uma vez realizando uma live a todos os nossos irmãos, amigos e pessoas que advirão de ver este trabalho. Louvo ao Senhor pela vida de todos os nossos amados que estão sempre verificando o canal e observando os estudos bíblicos. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, lembrando que desde a primeira aula até a aula de número 10, também a aula de número 11, nós estamos trabalhando com uma parte específica que envolve escatologia, não é? O estudo das últimas coisas. E com o tema a tecnologia de Deus. Gosto sempre de lembrar a vocês também que todos que vão estar estudando desde a primeira até a última aula que estivermos dando, estarão se movendo dentro de um quebra-cabeças que montado terá um final praticamente, vamos dizer assim, triunfante, glorioso, porque cada aula dessa forma uma parte integrante de um todo, onde no final haverá grande edificação espiritual. Amém? E tudo isto nós estamos comentando dentro das Escrituras. Então, continue conosco, nossas aulas são de 30 minutos praticamente, sempre me esforço para fazê-las com 30, às vezes até chega a 35 minutos. Teve aula já que não teve como, eu ultrapassei até de 40 minutos, mas eu sempre friso e gosto de estabelecer um horário para este trabalho, para não ficar também muito cansativo para os irmãos que estão estudando. Então hoje quero ficar dentro destes 30 minutos de aula. Amém? Não avisei ninguém também sobre essa live, estamos colocando ela aqui agora, neste momento, e conforme os irmãos forem aí verificando o canal, vão ver este novo trabalho que estamos iniciando hoje, essa nova live, que é a continuação das outras que já iniciamos desde a aula de número 1. Amém? Hoje continuamos com o tema A Grande Babilônia, parte 4. Como havia prometido aos irmãos, estaremos falando sobre as sociedades secretas. Não há condições de falarmos tudo em uma aula apenas. Por isso vamos devagar, e hoje vamos ter essa primeira parte da Babilônia, a Grande Babilônia, parte 4. Então podemos subdividir em Babilônia, parte 4, tópico 1. Amém? Onde vamos estar estudando sobre sociedades secretas. E hoje estaremos falando sobre os templários. Amém? Mas antes, vamos fazer aqui uma oração, como sempre fazemos. Seja bem-vindo todos aqueles que estiverem se achegando para estar conosco. Esta aula vai estar aí permanentemente no Facebook, para todos aqueles que quiserem também assisti-la no decorrer, não somente apenas agora no momento, ao vivo, né? Mas também paulatinamente, devagar, por muitas vezes. Tá bom? Vamos orar então neste momento? Oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade desta tarde. Como é bom sentir a tua presença e andar aos teus pés. Abençoa, Senhor, nesta tarde, este trabalho, esta aula. Dirige todas as coisas para a glória do teu nome. E que aqueles que forem se achegando e estiverem junto conosco possam ser tocados e abençoados pelo teu Espírito Santo.
dirige todas as coisas, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje, continuando a Grande Babilônia, parte 4, tópico 1, nós vamos então fazer menção da Bíblia, a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 17, o versículo de número 5, que diz assim, Apocalipse 17, 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Amém? E ao lermos este versículo do capítulo 17, iniciamos dizendo que a Babilônia leva um grande golpe. E nos idos do ano de 1500, não é? Nós vemos que Martinho Lutero, ele se levanta, ele era um monge, com as 99 teses, as quais são colocadas em praça pública, não é? Para que todos pudessem ver as 99 teses contra a Grande Babilônia. A partir desse momento, nós não vamos nos deter em comentar esse assunto milimetricamente aqui, porque não é o assunto da aula. Mas se você quiser saber como aconteceu, pode ler os livros históricos, tá bom? Procure aí Martinho Lutero e você saberá como se deu, não é? A divulgação das 99 teses de Martinho Lutero contra a Grande Babilônia. Mas quero frisar aqui que, com a Reforma Protestante, o controle da Grande Babilônia entrou em colapso. E houve uma perca do absolutismo romano de sobre a Europa e também, maiormente, sobre toda a terra. Quem estudou e já leu sobre Daniel, o sonho que Nabucodonosor teve, que o Senhor revelou a Daniel e ele interpretou, o rei Nabucodonosor, tinha a parte das pernas da estátua que eram de ferro. As duas pernas vão falar de um governo que se dividiu, o governo romano político de Roma e depois futuramente o de Constantinopla no Oriente, que depois se tornou bizantino e que depois também caiu, não é? Então nós vemos aí as duas pernas da estátua simbolizando o governo político dividido entre Roma e Constantinopla. E depois também essas duas pernas de ferro simbolizam o governo político e o governo religioso. Porque depois que o governo político cai, o mundo fica sendo dirigido pelo governo religioso, que nunca deixou de ser a Grande Babilônia. Muito bem. E com isso, com a chegada da Reforma Protestante, o absolutismo da Grande Babilônia cai. E ela então busca de todas as formas criar mecanismos para novamente obter o controle. O povo começa a descobrir as Escrituras, conhecer o que Deus requeria deles. E então as escamas começam a cair de seus olhos, não é? E o reformador Martinho Lutero começa a traduzir as Sagradas Escrituras do latim para a língua alemã. E isso chega até muitos reis, muitos imperadores, muitos príncipes, que começam a ruir, não é? E a deixar
a grande Babilônia. E com isso ela tenta de todas as formas reaver o controle. E uma das primeiras coisas que ela faz é aumentar os livros, a quantidade de livros das Sagradas Escrituras. Gostaria de nominar aqui que, em primeiro ponto, não era liberado para que as pessoas pudessem ter acesso às Escrituras. Que coisa interessante, não é? Em primeira forma de controle, a grande Babilônia não queria que as pessoas tivessem acesso às Sagradas Escrituras. E quando era lido essas Escrituras para o povo, não era na língua nativa deles. Por isso eles não podiam até mesmo compreendê-las. Mas agora com a reforma, eles tiveram que correr atrás, porque a Bíblia começou a ser distribuída a todos, imprensas, não é? Distribuindo as Sagradas Escrituras. E eles não podiam ficar para trás, então intentaram colocar, e colocaram, né? Mais livros no cânon fechado já da Bíblia, que possuía 66 livros, e agora a nova Bíblia da Grande Babilônia possuía 73 livros. Tudo no afã de dizer que eles possuíam, ou ela possuía, a verdadeira Bíblia. Mas vamos lá, em segundo plano, a Grande Babilônia também instituiu uma ordem que viesse a guerrear contra a reforma, abertamente ou secretamente. Guardem isso no seu coração. A Grande Babilônia, então, tem o segundo intento, e o seu segundo intento é de estabelecer uma ordem dentro da própria Babilônia que viesse a guerrear contra a reforma a fim de neutralizá-la, vencê-la, quebrá-la. O que, é claro, eles não conseguiram. Esta ordem foi uma ordem que se iniciou com Inácio de Loyola e que teve por nome e por título os Jesuítas. Não vou me deter, vai ter um dia uma aula específica somente sobre esta ordem dos Jesuítas, a qual não me deterei hoje, mas foi a segunda forma pela qual a Grande Babilônia se moveu para poder tomar novamente, ou abertamente ou secretamente, o controle. Com isso, não se contentando com isso, essa Grande Babilônia também criou suborganizações. E o que eram essas suborganizações? Não é? Eram ordens que deveriam parecer contra a Grande Babilônia, mas que no final estavam sendo submissas a ela e secretamente desempenhariam as suas determinações. Olha só, a obra do engano, né? A operação do erro sendo utilizada pela Grande Babilônia. Então, essa Grande Babilônia, como terceiro intento, realiza a organização de ordens que deveriam aparecer para o público como na semelhança dos protestantes. Preste atenção nisso. Ela cria ordens que deveriam parecer diante dos olhos dos homens como os protestantes, quer dizer, que contrariavam e que protestavam contra a Grande Babilônia, mas que no final de tudo, no seu bojo interno, eram apenas tentáculos da Grande Babilônia,
e que misteriosamente, secretamente, desempenhavam as suas determinações. Não é? E nessas ordens, todas as pessoas que foram computadas para estas ordens, com seus diversos nomes, não é? E formas de cultura religiosa, não é? Seja na prática da vivência, ou seja na prática da fé, entre aspas, aqui, não é? Elas deveriam ser conhecidas como opositoras da Babilônia, mas que no final de tudo seriam servas, desempenhando o seu papel e obedecendo às suas determinações. Então, nisso, nós queremos dizer aqui o seguinte, que todos os iniciados nessas organizações, como eu havia falado aqui, todos os que gostariam de fazer parte dessas suborganizações, não é? Eles entrariam pela porta larga e no lugar onde era o cristianismo seriam recebidos como, essa suborganização seria recebida como, seria vista como uma cristã. Nos lugares aonde o muçulmanismo tomava conta, essa porta de entrada seria o Islã, não é? E assim por diante. Em outros lugares onde era o judaísmo, então, a porta de entrada dessas suborganizações era o judaísmo. E nessa entrada dessas pessoas, na sua simplicidade, buscando essas suborganizações, não é? Elas continuariam da mesma forma como a Babilônia, no tempo das trevas, dirigia toda a humanidade. Ficariam sem entender nada. Inclusive, todos aqueles que fazem parte de sociedades secretas, na maioria das vezes na entrada, não sabem o que acontece no topo, no bojo interior. Porque a grande Babilônia não quer que eles conheçam o que acontece no bojo interior. Por quê? Ela quer que para a humanidade geral, essas suborganizações sejam conhecidas como algo bom, não é? Tenham a cara da religião do local, sendo que somente aqueles que estão no topo da pirâmide é que conhecerão o que verdadeiramente ela serve, a realidade da sua crença e a claridade da sua vivência. Então, hoje nós vamos estar estudando aqui, eu escolhi para nós iniciarmos aqui, eu creio que foi é difícil a gente falar assim, eu escolhi, mas eu creio que foi uma direção de Deus na minha vida para que eu pudesse estar começando a falar de uma primeira sociedade secreta, uma suborganização que está vinculada à Grande Babilônia, não é? E dentro dessa aula de hoje, que é a Grande Babilônia, parte 4, tópico 1, nós vamos estar estudando sociedades secretas, os Cavaleiros Templários. Muito bem. Vamos prosseguir. Quem são os Cavaleiros Templários? Eles foram fundados em cerca de 1120 depois de Cristo. Eles foram constituídos como ordem, né, pelo patriarca de Jerusalém, Guarimond,
em 1119 depois de Cristo. Então essas duas datas aqui, tanto 1119 como 1120 depois de Cristo, são as que se aproximam para a realidade de sua fundação. Amém? Vamos lá, prosseguindo aqui para a segunda parte, o porquê do nome Cavaleiros Templários. Então, como você está vendo aí, após o término da luta entre os cruzados e os sarracenos na Terra Santa, eles receberam a guarda do sítio arqueológico do Templo de Salomão. Por isso, o nome Templários. Então, como eles... Continuemos. Quando surgiu o reconhecimento papal da Ordem dos Cavaleiros Templários? Então, eles foram uma ordem estabelecida pela Igreja Romana, que iniciou-se lá no Patriarcado Latino em Jerusalém, em 1119, mas que foi reconhecido pelo Papa no Concílio de Troia, em aproximadamente 1128 depois de Cristo. Amém? Então, o reconhecimento papal como Ordem dos Cavaleiros Templários veio através do Papa no Concílio de Troia em 1128 depois de Cristo. Mas o que faziam os Cavaleiros Templários? Inicialmente, ao serem estabelecidos ali, né, pelo Patriarca de Jerusalém, eles eram uma ordem militar atuante na Terra Santa, em meio aos conflitos religiosos que existiam ali. Mas num determinado tempo, né, eles passaram a negociar e a fazer empréstimos a senhores feudais, com senhores feudais e reis da Europa, criando um sistema bancário, não é? Então eles se tornaram banqueiros. Mas aconteceu uma crise entre os Cavaleiros Templários. E em meados de 1312, houve um golpe. Os Cavaleiros Templários foram acometidos de um golpe, pois o Papa se vê obrigado a dissolver a ordem devido à pressão do rei da França, Filipe IV, que era conhecido como o Belo, não é? Então, foi relatado ao Papa, através do rei da França, que haviam sido feitas descobertas de heresias e ocultismo envolvendo os templários. E dentre essas práticas e essas heresias e esse ocultismo estava a adoração a Bafomé, que era uma criatura com o rosto de bode, hermafrodita, que tinha tanto sexo masculino como feminino. E também eram realizados absurdos e morais baixíssimos, até mesmo a sodomia. E nesse tempo aí, devido a tamanha pressão, os seus líderes, os líderes dos Cavaleiros Templários, Geoffroy de Carnay e Jacques de Molay, foram condenados à morte. E todos pensavam que os Cavaleiros Templários haviam sucumbido, mas na verdade a ordem não havia sucumbido. Todos pensavam que o Papa havia praticamente dissolvido a ordem dos Cavaleiros Templários, mas essa dissolução aconteceu apenas entre aspas. E um fato interessante também que aconteceu nesse mesmo ano da morte de Geoffroy de Carnay e Jacques de Molay, não é? É que nesse mesmo ano da morte deles,
tanto o Papa como o rei da França, Filipe IV, o Belo, também pereceram, também morreram. Mas o importante é nós estarmos entendendo que a dita ordem dos Cavaleiros Templários não morreu e ela alcança até os nossos dias. Então vamos lá. Nos dias de hoje, não é? Quem são os Cavaleiros Templários? São os grandes banqueiros e pessoas proeminentes ricas da sociedade que fazem parte desse grupo. Eles são uma ordem poderosa. Então, quem são eles hoje, nos dias de hoje? Os grandes banqueiros e pessoas proeminentemente ricas da sociedade que fazem parte desse grupo. Por isso que eu escrevi aqui uma ordem poderosa, não é? Se você for observar e for pesquisar aí na Inglaterra, a maçonaria afirma possuir cerca de 30 mil templários entre os seus maçons. Não é? Então, na verdade, hoje os Cavaleiros Templários, eles ocupam as partes principais da alta cúpula da pirâmide, entre as sociedades secretas, sendo eles uma ordem, não é, da igreja constituída pela Grande Babilônia. Vamos prosseguir aqui. A insígnia, uma das insígnias dos Cavaleiros Templários. Isso aqui é uma parte muito importante também, não é? Uma das insígnias dos Cavaleiros Templários. Olha aí, a cruz dupla é um sinal deles. A cruz dupla aparece também nas moedas e nas insígnias dos cruzados, iniciando com os Templários, desde que estes foram constituídos como ordem pelo patriarca de Jerusalém, Guaimund, em 1119, como já havia falado. A cruz dupla, portanto, é uma insígnia dos Templários. Não é? Essa cruz dupla também é conhecida como a Cruz de Lorena. Em francês, Croix, eu não sei falar francês, né? Croix de Lorraine. É originalmente uma cruz heráldica. Depois você vai pesquisar sobre essa cruz heráldica. Essa cruz de duas barras consiste em uma linha vertical cruzada por duas linhas horizontais menores. Na versão mais antiga, ambas as barras possuíam o mesmo tamanho, mas no século XX ela passou a ser utilizada com a barra de cima sendo menor. O nome, entre aspas, de Lorena, vem sendo usado para diversas variações, incluindo a cruz patriarcal, que tem as suas barras próximas ao topo. Então olha aí, essa cruz dupla, que é uma insígnia dos Templários, antigamente ela tinha as duas barras que tinham o mesmo tamanho, mas no século XX ela sofreu uma transformação e uma variação, não é? Incluindo a cruz patriarcal aí, e ela tem as duas barras próximas ao topo, mas sendo que a primeira barra de cima é menor do que a segunda barra de baixo. Vamos ver então? Vamos lá. Está aqui a figura, não é? De uma liderança do Patriarcado Latino de Jerusalém, onde os Templários iniciaram a sua ordem. Então você pode ver aí, olha, deixei até bem claro aqui a cruz, não é? Dupla, sendo a barra de baixo maior do que a de cima. E você pode observar que os Templários estão intrinsecamente ligados com, não é? O Patriarcado Latino de Jerusalém.
Veja bem, vamos ver aqui uma segunda exposição da cruz dupla. Olha aí, a Basílica em Portugal. Veja bem aqui, do lado esquerdo do vídeo de vocês, a cruz dupla também, hasteado ao lado do altar aí da Basílica em Portugal. E agora, vamos aqui para a terceira parte que eu acho também importantíssima e reveladora, e que muitos não percebem quando às vezes estão assistindo os filmes idealizados pelo sistema. O sistema gosta de se manifestar, de aparecer, e ele faz isso através de mensagens subliminares e de simbologia. Então nós temos aqui uma imagem do final do filme de John Wick 4. Né? Final do filme de John Wick 4. E John Wick, então, falece nesse filme, né? E ele é enterrado no cemitério. E um colega seu da alta cúpula vai até a sua tumba ali visitá-lo. E quando ele está ali no final do filme, ele coloca as suas mãos sobre a tumba de John Wick. E, claro, isso daí foi feito já de propósito, né? Conforme ele coloca a sua mão sobre a lápide, o seu terno e a sua camisa sobem para cima e aparece o sinal da cruz dupla. Olha aqui, ó, olha aqui. Olha aqui. E esse personagem aqui, ele tipifica a alta cúpula. Né? Então, se você for observar o final do filme de John Wick, você vai ver que a disputa aconteceu na frente da Basílica de Sacré-Cœur, em Paris. O nome Sacré-Cœur, né, significa na nossa língua Sagrado Coração, uma Basílica Católica de Paris. Né? E no final, então, aparece a mensagem subliminar da cruz, não é? Dupla. E esse homem, ele subentende ser um membro da alta cúpula do sistema. Então, a gente observa aqui como o sistema gosta de ser conhecido, de aparecer. A mentalidade do sistema está nesses filmes, não é? Mas tudo de uma maneira subliminar, de uma maneira simbológica, ou, se podemos dizer assim, de uma maneira secreta. Mas hoje você está começando a compreender a eles. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Essa era a aula de hoje, onde nós estudamos Sociedades Secretas 1, Cavaleiros Templários. Então, que Deus abençoe a todos, todos que vão estar participando dessa aula e aprendendo aqui através dessa aula. Que Deus abençoe. Nós vamos estar falando de muitos outros tentáculos da sociedade secreta, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Desculpe aí pela questão da dificuldade que aconteceu. A aula ficou cortada no meio, mas chegamos até o seu final. Que Deus abençoe. Deus abençoe minha mãe que esteve junto conosco também, minha Maneide Brandão. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos que vão estar assistindo a aula depois de hoje, tá? Que a glória do Senhor Jesus seja sobre vocês. E Deus está conosco. E continuaremos a protestar, falando a verdade, pregando a mensagem do Evangelho que salva, cura e leva o homem para o céu. A salvação está apenas em Jesus Cristo. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo final de sábado, né? Uma tarde ainda de sábado abençoado, um ótimo final de sábado também. E que a glória do Senhor Jesus continue sobre a vida de todos vocês. Em breve, nós vamos estar aí com a Grande Babilônia, parte 4,
tópico 2, falando de uma outra suborganização. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.